João capítulo 12, versículo 25. Diz assim: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Vamos ler juntos aqui pela tela? Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Aquele Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Nós estamos finalizando o nosso mês de missões. Na realidade, tem mais um culto de terça agora, mas é estudo bíblico, mas como mensagem direcionada, quem sabe, talvez a gente tenta fechar o assunto hoje com esse texto aqui do Senhor Jesus, falando para nós algo extremamente interessante sobre o que nós devemos amar verdadeiramente. E o tema da reflexão dessa noite é: ame o que verdadeiramente vale a pena, ou valha a pena, a gente pode colocar dessa forma também. Viver pelo que realmente vale a pena nos revela com clareza os propósitos que Deus tem para realizar em cada uma das nossas vidas. E é interessante nós pensarmos nisso, porque todas as vezes que nós falamos sobre missões, não dá para pensar no assunto missões e não entender que vamos ter que abrir mão de alguma coisa para realizá-la. Missões nasceram no coração de Deus, são um propósito único e exclusivo de Deus para a igreja. Quando a igreja não trabalha para missões, ela está fadada a trabalhar somente para si mesma, ou para engrandecer o coração das pessoas que fazem parte da sua congregação. Então, quando nós pensamos em missões, não dá para eu tentar fazer uma divisão entre trabalho da igreja e missões, porque o Fabinho até colocou de uma forma muito interessante que qual é o trabalho missionário da igreja. Porque quando você está servindo na casa do Senhor, você está trabalhando como missionário de alguma forma. Quando você está na porta abraçando alguém, quando você está orando por alguém, quando você está intercedendo pelas pessoas, quando você está ensinando a palavra de Deus, às vezes a gente não pode mensurar. Hoje de manhã nós estávamos aqui na escola dominical e eu pensei nisso na hora, eu só não falei. A irmã Sueli, ela veio com as crianças aqui do primário, né, irmã Sueli? E aqui podem estar sendo preparados os próximos missionários da CIB. E daqui talvez 15 anos, uma das meninas virem aqui e vir apresentar o projeto missionário para a igreja. E virar para a irmã Sueli e falar assim: irmã Sueli, muito obrigado porque você me ensinou a palavra de Deus há 15 anos atrás na escola dominical. E eu estou indo agora para a África, para a Índia, para o Nepal, para o Japão, sei lá para onde, para pregar o Evangelho. Ou podem virar para qualquer um dos outros professores aqui e falarem a mesma coisa lá: Ri, obrigado porque aquele dia quando você falou das viagens missionárias de Paulo, depois de muitos anos Deus me chamou para o campo missionário. Obrigado porque há 10 anos atrás você me deu uma aula que mudou a minha vida. Ou quem sabe numa classe de batismo, ou quem sabe num culto missionário, ou quem sabe numa pregação de terça-feira no estudo bíblico, ou no domingo, ou numa programação de jovens e adolescentes. Nós não podemos mensurar a capacidade que Deus tem de realizar a sua obra através das nossas vidas e também nas nossas vidas. Nós não temos capacidade de mensurar isso. Nós não temos. Eu fui chamado por Deus numa vigília, numa sexta-feira, onde hoje eu vejo o pessoal tentando pôr na agenda para fazer as coisas para Deus. Eu acho tão ridículo isso. De verdade, desculpa, pronto, falei, né? Eu acho ridículo quando a gente minimiza tantas coisas de Deus para... eu vou falar um pouco sobre isso. Numa vigília,
lá em São Paulo, toda sexta-feira, a gente chegava às 11 horas da noite para a vigília, saía às 3 da manhã, no sábado a gente seguia a vida, fazendo as coisas que tinha que fazer, à noite nós tínhamos programação dos jovens, lembra desse sistema aí, Paulo, lá em São Paulo? Aí no domingo tinha escola dominical de manhã, aí às 6 da tarde tinha departamento de jovens que a gente ia, e à noite tinha o culto. E eu ouço gente falar que está cansado. Eu não consigo entender isso aí não. Porque eu nunca me senti cansado quando o assunto era as coisas de Deus. E numa dessas vigílias, eu me lembro até hoje, foi bem no começo da minha conversão. O Marquito estava ministrando louvor, e estavam os jovens todos sentados em roda assim. Fazia 3 meses que eu estava na igreja, 4 meses. E ele disse só assim: nessa noite Deus está chamando alguém aqui para o ministério pastoral. O meu coração começou a pegar fogo, eu comecei a chorar. E o meu sonho era ser advogado ou promotor, eu estava fazendo faculdade disso. E meu coração começou a pegar fogo. E eu disse para eles na hora: sou eu que Deus está chamando. Eu me lembro como se fosse hoje, fazem 16 anos e meio atrás que isso aconteceu. E eu não me esqueço daquele dia, porque Deus marcou a minha vida de uma forma extraordinária. E eu não estava numa balada, eu não estava numa festa, eu não estava num comes e bebes, eu estava numa vigília. E o ministro de louvor da igreja estava tocando violão, e Deus usou ele para me chamar para o pastorado. Então, se hoje eu estou aqui, é porque há 16 anos e meio atrás, uma pessoa virou e disse com convicção que Deus estava levantando uma pessoa para o pastorado. Só que eu entendi que naquele momento a coisa mais importante para mim fazer não era estar fazendo aquilo que eu gostava, mas estar fazendo. Você pensa que era legal, humanamente falando, ficar indo toda sexta-feira para uma vigília? Sendo que numa delas o meu carro foi arrancado por um caminhão roubado na porta da igreja. Com 3 semanas de uso, meu carro foi destruído na porta da igreja. Nunca foi tão legal, mas sempre era o que me sustentava em continuar seguindo nos primeiros passos da minha caminhada cristã. E eu vejo tanta gente hoje trocando qualquer coisa por causa do evangelho. Eu vejo tanta gente trocando o evangelho por causa de campanha política, por causa de festa, por causa de shopping, por causa de pizza, por causa de qualquer coisa. Meu irmão, você está vendendo a tua alma a troco de nada. Muitas vezes. Às vezes você está abandonando Jesus porque você não está sendo bem atendido. Querido, a igreja não é um fast food. A igreja não é uma empresa. A igreja é uma agência missionária. E a igreja precisa se preocupar em enviar pessoas para pregar o evangelho e não atender simplesmente bem o gosto das pessoas. Nós temos visto uma igreja hoje no Brasil e no mundo que está mais voltada para si mesma, ela está mais ensimesmada, ou seja, ela é mais antropocêntrica, ela é mais homem no centro do que cristocêntrica. Mas a igreja na sua essência sempre foi e precisa continuar sendo cristocêntrica. A igreja precisa continuar pregando Cristo a tempo e fora de tempo, e nós temos que continuar trabalhando para o Cristo. Nós não podemos trabalhar para atender anseios e ensejos pessoais. Quantas vezes a gente troca Jesus por qualquer coisa? Eu fiquei a tarde inteira pensando nisso hoje. Uma parte da tarde talvez dá para dizer. Quantas vezes nós trocamos Jesus por uma sopa de lentilhas? Quantas vezes nós vendemos a nossa primogenitura, porque em Cristo nós somos chamados agora. João capítulo 1 versículo 12 diz: pois quantos todos creram e o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós recebemos a adoção por herança em Cristo, nós somos filhos de Deus. E quantas vezes nós trocamos essa filiação por qualquer porcaria que nos é oferecida aí fora no mundo? Quantas vezes eu estou dando mais valor para aquilo que o diabo me oferece travestido de bênção, do que para aquilo que o Senhor tem proposto no coração dele para realizar na minha vida? Eu sim vou continuar sendo uma pessoa revoltada
com esse mundo que está dizendo que é normal você trocar Deus por qualquer coisa que Ele te ofereça, porque para mim isso nunca foi normal. Quando eu me converti eu tive que abrir mão de muitas coisas, e eu não posso entender que isso é normal e que está certo, porque isso não está certo, isso está errado. Tirando talvez algumas pessoas enfermas, que não estão aqui na igreja hoje, mas quem sabe quanta gente deixou de vir aqui hoje para ir no shopping, ou numa pizzaria, ou numa festa. E isso para mim é vergonhoso. Isso não tem nada de Deus, porque isso é diabólico. Quando você troca o Cristo por qualquer coisa que o mundo está te oferecendo. Quando você vende a tua alma a troco de banana. Para mim não está certo e nunca vai estar. E eu quero pensar rapidinho hoje. Hoje eu vou pregar rápido, por incrível que pareça. Tem algumas coisinhas aqui rapidinho que eu preciso falar sobre esse assunto, amar o que verdadeiramente vale a pena. A primeira coisa que eu quero falar para você é que amar a brevidade da vida nos empobrece. Quando você ama o que passa, te torna cada vez mais pobre. Você já viu pessoas que estão trabalhando cada vez mais para ganhar dinheiro e tem cada vez menos? Porque o cara gasta a vida inteira para ganhar dinheiro e depois ele gasta toda a sua fortuna com drogas, separações, problemas, lutas familiares. O cara dedica a vida toda para construir e na verdade ele só destrói. Já ouviu histórias assim por acaso? Quantas e quantas histórias tem assim? Quantas e quantas pessoas estão vendendo o que mais precioso elas têm na sua vida, que é a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a igreja, os seus amigos, os seus vizinhos, por momentos de satisfação que vão acabar, por uma hora no motel, por alguns minutos num site pornográfico, por alguns momentos num tempo de jogo para perder todo o seu dinheiro, por tantas coisas que o mundo leva a rodo embora das nossas vidas. E Jesus começa o texto dizendo: aquele que ama a sua vida a perderá, porque tudo que diz respeito à minha vida hoje tem a ver com a minha essência, tem a ver com aquilo que eu acredito, tem a ver com aquilo que eu entendo por importante, e aquilo que você coloca por importante na sua vida de fato vai se tornar a sua prioridade. Então, se é importante estar na igreja e ter um compromisso com as coisas de Deus e falar do amor de Deus para as pessoas e ser uma referência do evangelho para as pessoas, é isso que você vai se tornar. Mas se para você é importante as festas, o momento social, o status, o dinheiro, tudo que o mundo te oferece, então na verdade é isso que vai ser mais importante para você, e na verdade é isso que vai fazer toda a diferença na tua vida, porque é isso que você vai se tornar. Você quer ser alguém de sucesso? Trabalha bastante, luta bastante, estuda bastante, se capacita bastante, e você vai ser uma das pessoas de maior sucesso que vai ter no nosso meio. Só que isso tem um grande risco. Quando por conta disso, você teve que abrir mão de todas as outras coisas que sempre foram importantes para Deus e que Ele nunca falou para você abrir mão. Porque às vezes a gente traveste maldição de bênção, né? E a gente diz assim: não foi Deus que me abriu tal porta. Aí Deus te abre uma porta de trabalho para você perder o tempo com a sua família, o tempo da igreja, e para você perder tudo. Não foi Deus que me abriu tal porta. Aí você vai e se mete num esquema de corrupção. Foi Deus que me abriu tal porta. Aí você vai e está no meio de uma falcatrua. Deus não abriu porta coisa nenhuma. Quem abriu foi o diabo, e você pensa que foi Deus porque você quis que talvez Deus tivesse feito isso, mas Deus não fez coisa nenhuma. Deus não te coloca em sujeira. Deus não coloca a mão dele em esgoto sujo. Então não pense que foi Deus que colocou você em muitas escolhas que talvez você fez durante a sua vida. Talvez é mais fácil reconhecer: fiz escolhas erradas, preciso mudar as minhas atitudes e preciso começar a fazer outras coisas. Você quer ver se é bênção ou maldição para a tua vida algumas coisas? Veja o quanto você teve que abrir mão de Deus, da casa de Deus e das pessoas de Deus que vivem à sua volta para fazer o que você está fazendo hoje. Se você está abrindo mais mão disso para ganhar dinheiro, para trabalhar, para ter status, para ir para a festa, para fazer, está tudo errado. Começa a rever tudo na tua vida, porque não foi Deus que abriu essa porta para você. Pode escrever o que eu estou te falando, porque Deus nunca vai colocar você numa fria. Até porque a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela não acrescenta nenhuma dor para os seus.
bênção de Deus não te afasta dele. Porta que Deus abre não te afasta dele. Direção de Deus não te distancia dele. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos e que Deus principalmente deseja, não só o que nós queremos, mas o que Ele estabelece para nós e nos ensina a aceitar e viver por essa vontade. Aí lá em Mateus 6,19, Jesus diz algo interessante, eu quero fazer um paralelo aqui. Ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Jesus já diz claramente: não torne por importante aquilo que passa. E 80% das coisas que nós fazemos, passam. Quer um exemplo? Quem está com o seu telefone na mão aí? Ou no bolso? Pode levantar, não tem problema, o meu está aqui também, não é pecado não, irmão, não vou orar para quebrar, para ficar tranquilo. Essas coisas idiotas aí, pode ficar tranquilo. Você está com o seu smartphone aí? Tá. Você sabia que isso aqui passa? Quantas vezes você já trocou de telefone celular nos últimos 5 anos? Quem tem coragem de confessar o pecado aí? Quantas vezes? Quem trocou mais de 3 vezes o aparelho? Levanta a mão, tirando eu aqui. Eu tenho que me incluir no meio, se eu estou dando exemplo eu tenho que ser o primeiro. 2 vezes, vai, vamos ver se tem mais pecador aqui. Tá, 1 vez. Sabia que tinha mais pecador aqui. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. De todas essas vezes, você trocou porque precisava ou porque tinha uma marca nova e você queria mostrar para os outros e para você mesmo que era muito legal ter um telefone novo? Vai, quem tem coragem? Além de mim. Vamos? Eu sei que você se sentiu assim. Eu sei que você foi tão fútil quanto eu. Eu sei. Mas você foi fútil e eu também. E quantas vezes talvez você deixou de ofertar para o Senhor ou de abençoar uma família para ter um aparelho novo para mostrar para os outros e não tinha nada a ver com Deus? Eu não vou nem entrar na questão de roupa, tá, mulherada e tal. Vocês já entenderam o recado de Deus. Para homens também, até porque está cheio de homem aí que gasta mais que mulher com roupa hoje, né? O que eu estou querendo dizer em suma é o seguinte: quantas vezes você está dedicando mais do teu tempo e do teu recurso para aquilo que acaba? Quantas vezes? Aí você acaba de trocar, uma vez uma pessoa falou: ai pastor, meu mundo acabou, acabei de trocar meu celular essa semana, deixou cair no chão, quebrou a tela. Louvado seja Deus. Vai, Noemi, aqui. Eu nem discuto com a Noemi. Quem estava na terça sabe, né, Paulo? Com a Noemi não se discute. Vou até mais patando, tá brincando. Às vezes a gente perde a paz por coisas tão fúteis. É lógico que eu não vou dizer para você que você fica feliz quando, por exemplo, alguém vai lá e bate no seu carro, ou quando vai lá e o teu vizinho vai lá e faz uma reforma na casa dele e começa a entrar, fazer rachadura na tua. Eu não estou dizendo isso, gente. Eu não estou dizendo que você não pode ter apreço pelas coisas que você construiu durante a sua vida. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é quando isso se torna, quando as coisas se tornam mais importantes do que as próprias pessoas na tua vida. Quando você, por conta de um celular, de um carro, de uma casa, de um trabalho, de qualquer outra coisa que seja, você está abrindo mão da tua própria família por causa disso. Isso não é de Deus, não. E Jesus está falando, ó, não acumule para você tesouro na terra, coisa que passa. Aí ele diz ainda, né, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Gente, como é ruim ser assaltado. E eu falo para você que eu tenho um PhD nisso, meus irmãos. Na minha conversão, eu tive 3 carros roubados na porta da igreja, nos 6 primeiros meses da minha conversão. E minha família dizia, alguns assim: será que não é o pastor da igreja e os irmãos que estão mandando roubar? Eu cheguei a ouvir isso no começo. Arma na cabeça, meu irmão, na porta da igreja. Eu tocava percussão na igreja, e aí eu tinha acabado de comprar, eu comprei na quinta-feira, no sábado eu fui para o ensaio. A gente ia tocar numa congregação em Santa Adélia. Nós estávamos indo para lá, quando eu saí eu estava com o carro do meu irmão ainda, emprestado. Roubaram o carro e a minha percussão. Só deixaram eu pegar a pasta das músicas,
Porque eu pedi para o cara, deixa a pasta, pelo menos. Ele falou, então pega rápido. E eu salvei a pasta só, que ela era grossa assim. Levaram tudo embora, não paguei nem a primeira prestação da minha percussão na época. Não tinha caído nem a primeira, tinham levado embora. Você acha que eu gostei na hora? Que eu fiquei lá pulando, Deus, tal. Eu fui para aquele culto lá com os irmãos, eu fui de carona depois, com o coração apertado. Falei, poxa, roubaram minha percussão, né? Eu fiquei triste. Mas passa. Eu não me atirei da ponte depois disso. Eu continuei indo para o culto. Eu falei assim, Rubinho, agora você vai para a igreja? Claro que eu vou, só roubaram o carro, tem seguro. O dia que a polícia achar ou se achar, depois dá um jeito, de fato. Acabou não achando depois e pagaram lá para o meu irmão de volta lá. Mas a questão é o seguinte: às vezes você está perdendo a tua paz por causa de nada. Às vezes você está perdendo a tua paz por causa de coisa que acaba, por causa de um carro que vai enferrujar com o tempo, por causa de uma roupa que vai estragar. Às vezes você está acabando com a tua comunhão com Deus por causa disso. Nós temos que amar mais as obras de Deus em nós do que as nossas próprias obras. Eu pensei nessa frase hoje à tarde. Às vezes nós amamos mais as obras das nossas mãos do que a gente quer, e por conta disso a gente deixa Deus de lado. Mas Deus sabe do meu coração. Olha, essa é a frase mais estúpida que a gente já falou algum dia na vida. Primeiro, porque é lógico que Ele sabe, porque Ele é onisciente, você não está falando nenhuma novidade. Segundo, que isso é aplacamento de consciência. Quando você fala isso, é para você se convencer de que Deus está concordando do que você está fazendo. E não tem nada que ver uma coisa com a outra. Deus conhece meu coração. Ele conhece e sabe que muitas vezes você está errado. E que você está sendo teimoso, que você está dando com a cara na parede, e que você está enterrando a tua família e os sonhos de Deus para você, por coisas que se destroem, que acabam. E que você está sendo teimoso, e que você precisa mudar de vida. Segunda coisa aqui, quando a gente fala de amar verdadeiramente que vale a pena, nós precisamos vivenciar experiências com Deus, porque isso nos enriquece. Quando nós vivenciamos isso, quando nós temos experiências profundas com Deus, nós podemos até não enriquecer financeiramente, mas nós vamos enriquecer espiritualmente de uma forma sobrenatural. Meu irmão, quando você vê um pai com um filho nos braços, ou alguém que não podia ter filhos gerando filhos, ou quando você... Eu lembro de uma moça lá de Botucatu, ela está grávida, a Sandra. Quando ela se converteu, eu e a Márcia na primeira semana, ela tinha acabado de tentar se matar. Ela falou, pastor, eu pensei em suicídio. Eu queria acabar com a minha vida, porque eu não via mais sentido para a minha vida. E depois a vida dela foi indo, e quando eles casaram, ela não podia ter filhos. Só que aí agora ela está grávida. E aí você fala assim, pastor, o que isso tem a ver com isso, com enriquecer espiritualmente? Para mim tem tudo, porque quando eu olho para uma pessoa que não tinha mais esperança, que queria acabar com a própria vida, que queria dar fim em qualquer coisa que Deus poderia fazer, Deus restaura o coração dela, prepara um esposo para ela, eles servem a Deus. Ela tinha uma limitação física, Deus vai lá e rompe essa limitação física, e isso não é uma experiência que me enriquece a ponto de eu poder dizer, eu conheço essa pessoa, ela é de carne e osso, o Rodrigo e a Desirê conhecem eles também, eu tive o prazer de fazer o casamento deles, e de agora me alegrar de saber que daqui a uns meses aí o pastor Marcos vai apresentar esse bebê. Meu irmão, se você não pode se alegrar com as experiências que Deus está dando para você e para a tua família, se alegrar com o bem adquirido, meu irmão, é a coisa mais fútil que existe, porque passa. Eu me alegrei agora porque eu comprei o carro dos meus sonhos. Meu irmão, sem querer ser chato, mas outro dia a gente estava aqui na igreja, estava eu, João Carlos, a Camila, acho que estava também, não lembro mais quem estava. Um carro ultrapassou aqui na faixa errada, e o ônibus virou na mesma direção aqui na rua, destruiu o carro. Talvez não era um carro tão novo, mas podia ser, sei lá, fala um carro caro aí, uma BMW, uma Mercedes-Benz aí da última geração, que podia ter tido o mesmo fim. As coisas passam tão rápido. Nós temos que entender que as experiências com as pessoas valem mais do que qualquer coisa.
Você gastar 5, 10, 15, 30 minutos, 1 hora do seu dia, quando alguém vem conversar com você e você parar para ouvir o que ela tem para te dizer. Uma vez uma pessoa estava conversando comigo e disse assim: pastor, você só está ouvindo, você não vai falar nada? Eu falei: não, mas eu estou te ouvindo. Eu quero ouvir o que você tem para dizer. Não, mas eu quero te ouvir também, pastor. Eu falei: não, depois eu falo, eu estou pensando, eu estou tentando entender tudo que você está me falando. Então me fala que eu te escuto. Quase que eu usei o jargão aí do programa, né? Que tem, mas porque a gente precisa valorizar alguns tempos com as pessoas e de entender o que elas sentem. E às vezes o teu dia está tão corrido porque você tornou o teu dia corrido. Você colocou uma agenda que talvez foi a maior maluquice que você não devia ter feito. Porque as experiências são o que vale. Olha o que diz aqui, versículo 25, parte B. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo. Olha que interessante, Jesus faz uma pausa no meio do versículo aqui para dizer que quem odeia a sua própria vida nesse mundo está fazendo algo. Eu gosto de usar a palavra abnegado, abnegação, aquele que abre mão de si mesmo por uma causa, por alguém. O cristão, ele precisa ser abnegado nas suas decisões e na sua própria vida. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Se eu quero seguir a Cristo, eu preciso abrir mão da minha própria vida. Eu preciso ser uma pessoa abnegada. Eu preciso ser alguém que está disposto a abrir mão de tudo e de todos para seguir em frente. Eu preciso ser assim. Eu preciso viver dessa forma. Eu preciso estar disposto a abrir mão. E aí Jesus, na sequência de Mateus 6,20, ele diz o quê? Mas acumulem para vocês o quê? Tesouros aonde? No céu. Gente, sabe o que é tesouro no céu para mim? É quando você fala do amor de Jesus para uma pessoa. É quando você dá pão para quem está com fome. É quando você ensina uma pessoa a fazer algo para produzir mais para a vida dela. Quando você dá um conselho que vai abrir o caminho dela para uma outra direção. É quando você simplesmente se importa com uma pessoa a ponto de dedicar parte do teu tempo para a vida dela. Para mim isso é ajuntar tesouro no céu. No primeiro momento dá a intenção só de dizer: não, é o que eu dedico para Deus. É o culto que eu presto a Deus, é a minha adoração a Deus. Na verdade, a sua adoração a Deus, querido, provavelmente e certamente precisa ser uma consequência daquilo que você realiza diante dos homens. Porque você só pode amar ao Deus Todo-Poderoso acima de todas as coisas quando você entender o que significa amar o teu próximo como Jesus te amou e como Jesus o amou também. Enquanto você não entender que valorizar as pessoas é mais importante do que as coisas, você sempre vai estar fazendo igual o cachorro quando ele fica rodeando atrás do próprio rabo assim. Você vai estar correndo em círculos, sem objetivo, sem direção de vida. Ele diz: olha, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. O diabo não pode roubar a tua alegria quando você ganha uma pessoa para Jesus. Quando você perde um carro, uma casa, ou um telefone, ou uma roupa, ou qualquer outra coisa, seja um emprego, a sua alegria pode ser roubada por um instante ou por um grande tempo. Agora, quando você fala do amor de Deus para uma pessoa, quando você manifesta a graça de Jesus Cristo para uma pessoa que ainda não o conhece, e você vê essa pessoa dizendo: eu quero esse Jesus Cristo, eu quero entregar o meu coração para esse Senhor maravilhoso. O diabo, ele não pode roubar essa alegria, porque essa alegria, ela não vem da pessoa, ela vem do Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é o que me faz continuar pregando o Evangelho. Cada vez que alguém se rende a Cristo, mais uma vez está comprovado que a obra de Jesus na cruz, ela é verdadeira, autêntica e real todos os dias para cada um de nós. Ser salvo, cheio do Espírito Santo, perdoado, chamado para compartilhar o amor de Deus aos perdidos, para mim significa ser rico. É isso que significa ser rico. Ah, pastor, mas tem problema de eu querer ter alguma coisa boa na vida? Não, nenhum. Até porque eu entendo o seguinte: quanto mais você tiver, se você estiver a serviço de Deus, mais você vai poder oferecer para o reino de Deus. Então não há problema de você ter muito recurso. Eu gostaria que no Brasil tivessem pelo menos uns 10 bilionários cristãos que investissem em missões e na propagação do Evangelho. Pessoas, por exemplo, Bill Gates, ele não é evangélico, mas eu disse para vocês, eu estive no congresso lá, na igreja do pastor Bill Hybels, e eu ouvi o testemunho da esposa dele lá,
ela compartilhou. Eles doaram metade da fortuna deles para o instituto deles, que se destina a comprar vacinas, alimentar e ajudar as pessoas que passam maior dificuldade nos países mais subdesenvolvidos do mundo. E o propósito deles era conseguir mais, eu não lembro agora se era 20 ou 40, eu não lembro que eu contei para vocês aqui, eu anotei. Acho que era pelo menos mais 40 bilionários no mundo que fizessem a mesma coisa. E eles já conseguiram fazer isso. Eles conseguiram mais 40 pessoas que acreditam no mesmo propósito que eles, de doar metade da sua fortuna. Agora você fala assim, nossa, mas essas pessoas, elas fizeram algo impossível, né? O problema é que Jesus falou o quê? Para muitas das pessoas que queriam segui-lo, vai, vende os teus bens, dê metade aos pobres e depois me siga. Tem gente vivendo o propósito de Jesus muitas vezes sem entendê-lo, e nós que conhecemos a verdade ainda não fomos libertos de Mamon. Vivemos escravizados pelo amor ao dinheiro. Às vezes você está tão focado em tanta coisa que passa, e você está perdendo a oportunidade de se alegrar com coisas que realmente valem a pena. Por último, eu concluo dizendo o seguinte: viver por Jesus e ansiar pela eternidade nos fortalece. Eu já ouvi testemunho de pessoas que dizem assim: pastor, eu estou fraco na fé, eu perdi a esperança, eu não tenho mais alegria de servir Jesus. E para mim, quando nós chegamos num limite desse, é porque na verdade já faz muito tempo que a gente não vive para Jesus. E já faz muito tempo que a gente já não espera mais pelo céu. Porque esperar pelo céu me faz ter alegria todos os dias de servir a Jesus. Charles Swindoll, num dos seus livros, Na Supremacia de Cristo, ele escreveu assim, que ainda que Deus não me desse mais nada além da salvação e o perdão dos pecados, eu ainda assim teria todos os motivos do mundo para ser a pessoa mais grata dessa terra. Porque na verdade o que faz a diferença para nós é a salvação, não são os bens. Porque os bens vêm e vão, a salvação é para a eternidade, a salvação é dádiva divina, a salvação é oriunda da graça de Deus. Nós recebemos ela por causa do amor de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando nós somos salvos, nós temos mais do que qualquer pessoa no mundo, porque as pessoas elas podem ter milhões aqui em Paulínia, as pessoas elas podem ter a conta bancária mais recheada que for, mas se ela não tiver a salvação, são as pessoas mais infelizes da face da terra, porque quando a vida delas terminar, se elas não conhecerem a graça de Jesus, toda a fortuna que elas acumularam não pode comprar aquilo que de graça um dia nós recebemos por causa da pregação do Evangelho. Então isso faz a diferença para mim. Jesus termina o versículo 25 dizendo o seguinte: e a conservará para a vida eterna, porque tesouro no céu te ajuda a manter a chama acesa pelo anseio da eternidade. O homem, o ser humano, eu não sei se você já pensou nisso. Sabe por que ninguém gosta de morrer aqui? Não sei se eu já falei isso aqui. Tem alguém que quer morrer, que gosta de morrer, que acha que morrer é legal? Não sei, vai de repente, todo mundo tem direito de pensar o que quiser aqui. Um livre ser humano brasileiro, não desiste nunca. Tem alguém aqui que não quer morrer ou não se agrada da ideia da morte? Tem alguém aqui? Só eu e mais alguns, verdade, gente? Vocês não têm ideia formada sobre isso? Deixa eu ver, o Estevão não levantou a mão? Então vamos orar para o Estevão morrer daqui 5 minutos aqui. Não amarra não, vai que não solta. Sabe o que é interessante a gente pensar? Quando nós vamos por um caminho de como Deus nos criou. Deus não criou o ser humano para morrer. Deus não criou Adão e Eva para morrerem. Então no DNA do ser humano, na origem da criação, não foi imputado ao homem, à mulher, a finitude da vida. Isso aconteceu por conta do pecado. Essa limitação ela veio por conta do pecado.
E aí o que acontece? A partir daí, nós agora passamos a travar uma grande luta. Porque agora todo dia a gente tem que lutar para ficar vivo. Só que Deus, na verdade, Ele já providenciou o remédio desse problema. Só que hoje esse problema não se resolve mais nessa vida que a gente vive. Ele só se concretiza quando de fato a gente morre nessa vida e ressuscita para a próxima. Que na verdade, a verdadeira vida com Deus, ela só começa no fechar dos nossos olhos nessa vida que nós vivemos hoje. Você só vai começar a viver com Deus de verdade, plenamente, o dia que você fechar os teus olhos aqui nessa terra. O dia que você abrir os teus olhos, e se Jesus não tiver voltado ainda, você vai estar no paraíso aguardando a ressurreição dos mortos. E você vai poder ter a convicção plena de que você está descansando na promessa do Senhor. E você está esperando pelo arrebatamento da igreja. Ou se de repente chegar o momento do arrebatamento da igreja, não sei em que período vai ser, não vou discutir isso aqui com vocês hoje. Mas você poder se encontrar com o Senhor face a face. O apóstolo Paulo escreve lá aos Tessalonicenses dizendo assim: olha, pois dada a ordem, a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens e nos encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos com Ele para todo sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Meu irmão, o dia que Jesus voltar, o dia que, não sei se a gente vai escutar essa trombeta ou vai vir depois ainda que a gente morrer, eu não sei quando é que isso aí vai acontecer, mas se um dia a gente escutar realmente essa trombeta de Deus, você fala assim: pastor, é uma maluquice isso aí. Pensa assim, se eu tiver certo, eu vou escutar e vou para lá. Se você tiver errado e eu certo, você se lascou em não acreditar. Então pensa assim, na pior das hipóteses é melhor acreditar. Uma vez uma pessoa espírita disse assim para mim: pastor, e eu já fui espírita, estou vindo do espiritismo da Umbanda com a minha família, e ela disse assim para mim: pastor, quero dizer uma coisa para você, e se tudo que você acredita como crente, que cabe, Hebreus 9:27, cabe ao homem morrer uma só vez e depois vir o juízo, então você não acredita que tem reencarnação, e se pastor você morrer e tiver reencarnação? Aí na hora eu escutei aquilo lá, e o Espírito Santo é legal, porque eu falei assim: deixa eu falar um negócio agora, e se você morrer e não tiver mais reencarnação? Se eu morrer e tiver reencarnação, então talvez eu pensei errado como eu devia ter pensado. Agora, e se eu tiver certo e você tiver errado e não tiver mais chance para voltar atrás? Como é que você faz? E se Hebreus 9:27 tiver certo, como eu acredito que está, e caberá ao homem morrer uma só vez e depois vem o juízo de Deus sobre a pessoa? E se não der tempo mais de voltar? E se não tiver como voltar atrás? E você só tiver essa vida para acertar e viver a vida com Deus? O que vai ser da sua alma? Mateus 6:21, Jesus termina dizendo: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o quê? O que são 70 ou 80 anos nesse mundo comparados com a eternidade na presença de Deus? Uma pergunta que eu preciso te fazer. Às vezes você está tão preocupado com esses anos que você vive. Na minha opinião humilde, eu acho que você deveria se preocupar com a eternidade que você tem para viver e não com os anos de vida que te restam aqui. Aqui você morre todo dia, lá você vive para sempre. Tem uma diferença muito grande. Porque no céu você nunca morre, no céu o teu tempo não expira, no céu você não envelhece, no céu você não adoece, no céu você não volta atrás, no céu é definitivo. Aqui nesta terra tudo passa. As doenças vêm, as alegrias e as tristezas vêm, o dinheiro vem e vai, o emprego vem e vai, a casa vem e vai, o carro vem e vai, o status vem e vai, os amigos vêm e vão, mas a eternidade ela permanece. Termino com uma pergunta para orar com você: por quem ou para quem
você tem dedicado o seu amor?